Oi, pessoal, eu sou o Yuri e vou fazer uma apresentação para vocês sobre o Octave. Bem, muitos de vocês devem conhecer o MATLAB. É, O Octave é bem semelhante ao MATLAB, só que o Octave é de graça. Isso porque uma comunidade de programadores se uniu para poder criar esse programa, que é muito parecido com o MATLAB, só algumas funções que não têm iguais. Algumas funções são diferentes do MATLAB e algumas funções que o MATLAB tem, o Octave não tem. E é uma comunidade que aceita você contribuir com o programa, inclusive toda vez que você abre o Octave, ele vai aparecer sempre essa mensagem para você. Se você quiser contribuir, achar algo útil, tem o link para você mandar. Se você também achar algo bug, algum erro, eles também têm para você mandar. Bem, eu vou começar com o básico aqui com vocês, a apresentação do programa. Você vê essas janelas aqui. Você tem a janela de comando, você tem o editor de texto, você tem o histórico de comando, você tem o ambiente de trabalho e o navegador de arquivos. Mas vamos por partes. Janela de comandos é onde você, por exemplo, você quer digitar, fazer alguma conta rápida, acompanhar uma conta bem minuciosamente. Você pode usar isso aqui basicamente como uma calculadora, que armazena dados. Essa é a maior vantagem. Ela armazena dados e você pode usar esses dados que vai acrescentando a sua conta. Caso você queira criar um programa específico, para repetir só tipo, coletar dados, fazer a conta automaticamente e enviar resultado para o usuário, você pode usar o editor de texto criando o seu script. Então, vamos começar por algumas coisas básicas aqui. Comandos para limpar essa tela. Vamos supor que você vai digitar um monte de coisa e você vai limpar essa tela. Aí você vem aqui e digita CLC. Vai limpar essa área de trabalho aqui. Vai limpar a janela de comandos. Um detalhe interessante é que, por exemplo, quando você digita um comando, ele vai aqui para o histórico de comandos e dá o Enter, né? Ele vai aparecer todos os comandos aqui. Se você apertar para cima, ele vai pegando os comandos da lista anterior, que está no histórico de comando. Aí vai subindo. Vamos fazer uma conta simples, uma soma, por exemplo. X recebe, quando você fala igual, a gente fala que recebe. X recebe 5, ou seja, X vai ser igual a 5. Aí você dá um Enter, ele vai falar X é igual a 5, beleza. O que interessante aqui para a gente. Toda vez que você criar uma variável, você fala X, A, B, C, qualquer número, qualquer letra, ele vai vir e vai criar aqui no seu ambiente de trabalho um vetor com uma matriz, que no caso, deixa eu abrir vou mostrar para vocês. No caso, como você digitou só um valor, você tem uma dimensão 1 por 1. Se você digitasse um vetor, você teria uma dimensão 1 vezes alguma coisa. Ou a matriz seria número de linhas, número de colunas. E como aqui é 1 por 1, o valor dela é 5. Só que você também pode vir aqui, ó, clicar duas vezes e ele vai abrir o editor de variáveis. Se você tiver uma matriz, vai preencher várias linhas e várias colunas. Se você tiver um vetor, vai ser só uma linha e várias colunas. Isso vai ser útil para quando você precisar verificar algum valor de um vetor, de uma matriz, certo? Outra coisa interessante que a gente vai tratar primeiro aqui é a classe. A gente está vendo aqui que o valor de x está em double, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar x1, porque se você chamar x, o valor de x que você colocar ali agora vai substituir o valor de x. Então, x1 é uma nova variável. Poderia ser A, poderia ser B, tanto faz. E um detalhe interessante é que o Octave, assim como o MATLAB, diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, se eu colocar, por exemplo, vamos fazer assim, ó, xão. Xão igual a 0, aí que tá. O Octave, outro detalhe também. O Octave, ele usa o ponto em vez de vírgula, porque ele usa o sistema numérico inglês, né, americano. Ele usa, então toda vez que você for usar vírgula, como casa decimal, você tem que colocar ponto, senão vai dar erro. Então, 0,005 é o valor. A classe dele é double, certo? Ele vai tentar colocar como um exponencial. Esse E significa 10 elevado a menos 3. E você viu que ele criou um outro valor, uma outra variável. Então tem o x e o x, para provar que ele diferencia um do outro. Mas vamos fazer uma coisa aqui mais interessante. CLC, vou limpar a tela. Ó, vamos supor que eu quero chamar novas variáveis, né? Eu quero criar novas variáveis e apagar o que eu tinha anteriormente. Eu venho aqui e digito clear, e ele vai limpar todo o meu ambiente de trabalho, certo?
Então, CLC para limpar a tela de novo. Vamos fazer uma pequena operação aqui, apresentando os formatos para vocês. X igual a 1 dividido por 3. Vocês podem ver que na classe double, ele tem 4 casas decimais, certo? Essa classe double equivale ao short, o formato short. Formato short. Se eu digitar x de novo, no caso eu vou substituir, no caso eu não precisava nem fazer isso, é só vir aqui, ó, apertar para cima de novo, x igual a 1/3. Vai me dar a mesma coisa, certo? Agora, se eu quiser mudar o formato, se eu quiser ter mais casas decimais para verificar a precisão de alguma coisa, então eu posso usar o formato long. Então, aqui, format long. Agora, setinha para cima de novo, x igual a 1/3, ele vai me dar o quê? Vai me dar 14 casas decimais. Tranquilo? Mas outro detalhe interessante é o seguinte, eu falei 4 dígitos, né? Então, se eu venho aqui, ó, format short, e quiser, por exemplo, vamos chamar agora um valor de A recebe ou A é igual a um valor muito grande. Vamos digitar qualquer valor aqui. E com vírgula ainda. Você está vendo aqui, ó. Ele vai ter só 4 casas decimais. E vai usar exponencial para poder completar esse valor. O valor está armazenado. O valor será esse valor de A. Mas ele vai apresentar para mim sempre esse valor porque ele está no formato de short. Porque ele vai ter 4 casas decimais sendo apresentadas. Tranquilo? Se eu quiser também, por exemplo, se eu quiser colocar esse 1 sobre 3 em formato de notação científica, eu venho aqui, ó, uso o format short e formato exponencial. Então, vou chamar o x de novo, x igual a 1/3, ele vai me dar como notação científica, certo? Lembrando que o e é 10. A potência de 10 elevado a menos 1, certo? Lembrando que esse e equivale ao 10. 10 elevado a menos 1. Eu posso fazer a mesma coisa para o long também. Format long e exponencial. Se eu quiser chamar o mesmo valor de x, ele só vai me apresentar 14 casas decimais. O long vai me dar 14 casas decimais e o short vai me dar 4 casas decimais. Vamos ver como é que fica o valor A? Olha que interessante. Eu não preciso ficar puxando a setinha para chamar o A. Eu só venho aqui e digito o A. E ele vai me trazer o valor de volta. Certo? Se caso, por exemplo, vamos fazer uma operação aqui. Eu quero D vai receber X mais A, certo? X mais A. Se eu apertar Enter, ele vai me dar o resultado. Se eu não quiser que ele mostre o resultado imediatamente, eu só chamar o valor e colocar um ponto e vírgula. Mas ele calculou. O valor de D, se ele olhar aqui, está calculado já. Só somou o 0,3. Depois a vírgula. Como o X como um valor muito grande, não está acrescentando. Mas esse é o básico que funciona aqui. É assim que... Então, vamos limpar a tela. A gente também tem o Format Bank. Format Bank. Ele só vai me dar valores como moeda, que é com 2 casas decimais. Então, por exemplo, se eu quiser chamar o x, vamos puxar aqui e chamar o x. X igual a 1/3. Ele vai me dar com 2 casas decimais. E assim vai valer para qualquer valor. Vamos ver como é que fica para o A. Se eu chamar o A aqui, ele me deixa com 2 casas decimais, certo? A gente também tem outros formatos, que é o formato string, que ele serve para armazenar cadeias de caracteres. Caractere ou cadeia de caracteres. Mas isso a gente vê em outro. Vamos falar agora de algumas operações. Aqui, galera, é como se fosse uma calculadora normal. A divisão é a barra, a multiplicação é o asterisco, aí o mais é o mais e o menos é o menos. Só que o Octave ele tem alguns parâmetros diferentes para você poder, por exemplo, calcular o logaritmo natural e a exponencial de ordem. O que acontece? Vamos fazer uma conta aqui. Vamos aproveitar o x, vamos chamar y. Quando eu quiser chamar a exponencial de ordem, eu escrevo exp e o valor de x. Vai me dar e elevado a 1 sobre 3, 1 sobre 3, né? Se eu quisesse tirar o logaritmo
que acontece? Quando você digita, normalmente a gente fala só log, né? Então, se você quiser fazer assim, y, vamos pôr t, vamos colocar um diferente. T é igual ao log. Vamos fazer assim, vamos deixar bem claro aqui. Vamos chamar de t igual a 10, só para a gente ter uma noção, certo? Y vai ser igual a log de t. Vamos ver quanto que dá. Vamos deixar em parênteses para deixar bem evidenciado, como uma boa prática de programação. Ó, vocês viram que deu 2,3. Se fosse log na base 10, como a gente só chama log, seria 1, né? O que isso quer dizer para a gente? Que quando você usa só log, ele está usando o logaritmo natural. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vamos chamar de log natural, log nat. Vou escrever log do número aproximado de Euler, né? Vamos pôr 2, vírgula, que no caso aqui é ponto, 718281828. Fecha parênteses, que é aproximadamente 1, certo? Isso arredondou para 1 por quê? Porque eu estou no format bem. Se eu quiser colocar format long e chamar só longnat, vamos ver o que aparece. Tá vendo? Maior precisão eu tenho. Porque aqui tem conta com 14 casas decimais. Então, toda vez que você for usar o log, você tem que usar. Se você usar um log em alguma base, eu digito assim: ó, y vai ser log, base 10. Como a gente falou que t é 10, vamos colocar t aqui. Log y igual a 1. Então, toda vez que você quer criar algum log, vamos pôr na base 2. Y igual a log 2 de 8, por exemplo. Pode digitar valores também. Vou ter 3. Então, fiquem atentos nisso, porque isso pode confundir algumas vezes, tranquilo? Só relembrando também algumas coisas, aqui funciona como outra calculadora qualquer. Vai ser sempre a ordem, vai seguir sempre aquela ordem de prioridade da matemática, né? Parênteses, aí vai exponenciação, multiplicação, divisão. Pois é, pessoal, apresentada essa parte inicial, mais para frente com alguns exemplos, a gente vai vendo melhor a aplicação para poder gravar. Uma coisa que eu já recomendo desde o começo, que se você quer realmente aprender, o que eu for fazendo aqui, você vai refazendo junto ou fazendo diferente. Porque o melhor meio de você conseguir gravar é você fazendo junto ou fazendo algo parecido, certo? Apenas ver daqui a pouco a gente esquece. Pois bem, vamos apresentar agora mais um pouco sobre essas janelas aqui, ó. Tá vendo esse navegador de tarefas aqui? Navegador de arquivos, desculpa, navegador de arquivos? Aqui vai ficar o meu diretório principal, onde eu vou adicionar todos os meus programas. Por exemplo, se eu quiser criar um script aqui, ele vai logo criar nessa pasta. Então, toda vez que eu quiser procurar um script ou programa, ele vai estar localizado nessa pasta aqui, nesse endereço. O que eu faço para mudar esse endereço? Ou quando você for criar o Octave, quando você instalar o Octave, você inicialmente vai ter que escolher o lugar dele. E naturalmente vai aparecer esse diretório que você escolheu. Caso você queira mudar o local de arquivo, você pode vir aqui em Editar, Preferências, Navegador de arquivos, digitar o endereço que você quer e escolher, certo? No caso, se você quiser, por exemplo, só pesquisar onde está alguns outros arquivos, é só você vir aqui na setinha ou mesmo subir o diretório para poder selecionar o que você quer, tranquilo? E que ele vai mudando. Eu vou abrir um programa aqui para vocês verem como é que funciona. Ah, pessoal, um detalhe. Essas janelas não são fixas, tá? Você pode variar do jeito que você quiser. Por exemplo, não gostei da janela de comandos aqui do lado esquerdo. Eu posso pegar aqui, segurar, arrastar e colocar do lado direito? Não, quero ela embaixo. Aí eu venho e coloco ela aqui embaixo. Isso serve para qualquer janela. Por exemplo, não gostei do histórico de comandos aqui. Posso vir, colocar ele aqui, colocar aqui em cima, certo? É bem variável. E caso, por exemplo, você solte e não sabe como voltar, você clica aqui, ó, acoplar ao painel. Ele vai voltar para onde ele está. Tranquilo? Bem, pessoal, dando continuidade aqui, vamos agora falar um pouquinho sobre script, né?
Então vamos lá. Vamos criar um novo script que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes interessantes aqui. Vem aqui nesse papelzinho, ou você pode vir aqui, arquivo, novo script, certo? Beleza. Deixa aqui que não tem problema. Pois bem, vai aparecer ele como vazio para você, certo? Lembra aquela boa prática de... Lembra daquele negócio de sempre apagar a tela no começo, que é o CLC? Você pode muito bem vir aqui, colocar o CLC também, e o clear, que vai limpar todas as variáveis no ambiente de trabalho, certo? Beleza. Vamos criar um programa bem simples. Eu quero fazer algo, por exemplo, quero fazer uma soma. Só que eu quero pedir os valores para o usuário. Então, eu pedi para ele digitar um valor, digitar outro valor e eu vou mostrar o resultado para ele, certo? Aqui eu vou entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes das funções, mas porque o intuito é mais mostrar para vocês como é que funciona o script, certo? Então, vamos lá. Para você pegar um dado, oferecendo, você pegar um dado mostrando uma mensagem para o usuário, tipo, me fale algum valor. Você vai usar a função input. Você vem, digita input, só que essa é a função input, aí você vem aspas simples para fechar e parênteses para fechar a função, certo? Só que input, né? Tá, eu vou mandar mensagem assim, digite o primeiro valor, ponto, espaço, certo? Só que o que está recebendo aqui? Eu só estou falando para ele digitar, mas eu não estou tendo não estou tendo nenhum recebimento de dados, só estou aparecendo uma mensagem. Para que isso aconteça, quando você for usar esse tipo de função, você vem aqui, por exemplo, vamos chamar o valor o primeiro valor lá, vai receber o valor que input de receber que o usuário vai digitar, certo? Aí eu venho aqui e quando eu, por exemplo, rodar o programa, ele vai ler, digite o primeiro valor. Ele vai digitar e logo em seguida esse valor vai ser armazenado na variável A. Tranquilo? Olha que interessante. Eu não preciso digitar a mesma coisa se eu quiser copiar uma linha parecida. Então, eu venho aqui, aperto Ctrl D, ele copia a linha anterior, certo? No caso aqui, eu só quero o segundo valor. E aqui eu tenho que mudar o valor, porque senão vai substituir o A que já tinha anteriormente. Então, vou chamar de B, certo? Caso você queira apresentar uma mensagem, tipo, o resultado da soma é, você pode muito bem colocar essa função, f print, como ele vai sugerir, só dá um tab, f print f, sempre aspas simples, o resultado da soma é, dois pontos, abre espaço, certo? No caso, para você, como deixar o código mais limpo, você pode vir colocar assim primeiro o cálculo, logo depois a mensagem. Então, C igual a A mais B. Só que é o seguinte, se eu colocar mais B aqui, eu não coloquei ponto e vírgula. Então, como o Octave ele lê linha por linha, ele vai subtando linha por linha, então primeiro na linha 1, CLC, vai limpar o que está na janela de comando. Aí na linha 2, clear, vai limpar todas as variáveis no ambiente de trabalho. Então, se ele vai sendo linha por linha, ele vai apresentar primeiro o valor de C, primeiro, do que apresentar a mensagem, o resultado da soma é. Eu poderia muito bem, se eu pegar esse C, tirar, né, recortar e colar aqui, ou eu posso fazer assim também, ó. Estou mostrando desse jeito porque, por exemplo, você pode querer usar esse valor depois e não querer mostrar ele agora. Vamos supor que você vai fazer alguma outra operação com esse valor e mostrar só o resultado final. Então você faz esse modelo. Aí você vem, coloca de volta e coloca um ponto e vírgula. Colocou o ponto e vírgula, não vai aparecer de imediato, vai aparecer mensagem e é só digitar o C. Vamos salvar esse programa. Você pode vir salvar arquivo ou diretamente em essa engrenagemzinha que também serve para salvar e já executar. Então, venho aqui, vou salvar no meu diretório. Lembrando que todos os arquivos são .m, assim como o MATLAB. Então, um arquivo criado por você no Octave pode ser lido no MATLAB. Só que, assim, é aquele negócio, né? Pode apresentar erro na maioria das vezes porque não é programas compatíveis. Só a terminação do arquivo. Assim, tem funções que o MATLAB lê e tem funções que o Octave é diferente do MATLAB, certo? Então, pode acontecer algum choque. Mas é possível, sim, que o MATLAB leia e
e o contrário também, que o octave eu consigo ler também os arquivos do MATLAB. Então, vamos colocar aqui, soma. Detalhe, pessoal, aqui você não pode usar espaço quando você for salvar, porque na maioria das vezes vai gerar um erro. Então, quando você quer colocar no descompose, você tipo, soma, letra maiúscula, aí soma, aí dois valores, certo? Aí você vem em gravar. Gravou, já como eu apertei a engrenagem, já mandou rodar, né? Vocês podem ver que o comentário ele fica laranja, então vou digitar o primeiro valor, o valor 1. Como eu não coloquei ponto e vírgula no A nem no B, ele vai aparecer aqui, ó, A vai receber 1, certo? Nesse caso, então, na próxima vez que a gente mandar rodar, a gente já coloca um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Só que, como já mandou rodar a primeira vez, ele vai ler o que já estava salvo antes, né? É o que já está salvo. Segundo valor, B. O resultado da soma é C igual a 2. Aqui você pode ver que teve um pequeno, como eu posso dizer, teve algo inesperado nesse C igual a 2. O que eu posso fazer para remediar isso? Eu posso digitar o seguinte, pessoal. Como eu quero que já apareça o valor na mensagem, direto, eu posso vir aqui e escrever, ó, %f, vírgula C. O que isso está querendo dizer? Esse %f, ele está significando que eu vou ler alguma coisa que já está salvo e vou mandar colocar aqui, que no caso é o C. Então eu coloco um vírgula, porque esse %f está referenciando esse C, e é só eu colocar. Então, só mandando rodar para vocês aqui de novo. 1, 1. O resultado da soma é 2, certo? Isso você pode usar para vários valores, certo? Se você tiver, por exemplo, C, D, E, você pode colocar mais %f, mais %f, mais %f, ou até mesmo mudar a terminação, você pode colocar %g, que vai ficar um número mais exato. Quer ver? Presta atenção. Tá vendo? Ele tira, porque como o formato ele tá no short, não me recordo se era no short, o %g ele vai deixar arredondado. Então ele vai deixar só o que é essencial, que no caso é só o 2, certo? E assim, pessoal, você pode fazer para várias aplicações. Eu quero calcular a área do triângulo, a área de um quadrado. Isso é só usar os conceitos matemáticos, né? Qual que é os lados do retângulo, os lados do quadrado, usando as coordenadas cartesianas, por exemplo, ponto, qual é o primeiro ponto, o segundo ponto, e assim calcular a área do negócio. Bem, no caso, você pode usar para várias aplicações, para fazer cálculos, já deixar meio que uma função pronta, para você só receber os valores, para você não precisar repetindo a calculadora, que no caso eu já usei bastante para fazer isso, que é cálculos cansativos, né? Você pode usar qualquer coisinha e que muda pequenos parâmetros, tipo x e y, pode muito bem colocar e substituir nos valores do jeito que você quiser, certo?